Para a gente só o nosso problema importa. Para a gente só as nossas dívidas importam. Para a gente só a nossa enfermidade importa. Para a gente só o que está acontecendo com a gente importa. Somos os coitadinhos do mundo, mais ninguém sofre, só a gente sofre. E é muito ao contrário, queridos. Lucas capítulo 12, versículo 54 em diante, está escrito assim: E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Que o Senhor fale conosco pela sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo deixa algo muito claro. Vou deixar de novo aqui o texto para vocês aqui. Ele fala assim: olha, vocês sabem discernir os tempos. Vocês sabem dizer quando é que vai chover. Vocês sabem dizer quando vai fazer sol. Vocês sabem dizer quando vai fazer frio. Vocês sabem dizer quando é que vai fazer calor. Enfim, vocês conhecem os tempos porque vocês veem os sinais físicos dos tempos. E Cristo está falando: como é que vocês não sabem o que está acontecendo? Como é que vocês não entendem como estão as coisas nestes últimos dias? Como é que vocês não conseguem compreender o que está acontecendo e o que vai acontecer? Aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho ministrado, como é que vocês ainda estão se perguntando o que vai ser? Jesus estava falando para essa multidão e é como se hoje nós estivéssemos passando pelo mesmo problema ou pela mesma situação. É como se hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro, né? Estamos na temperatura bem agradável, 23 graus, sensação térmica de 21, né? Coisa linda. Mas a gente sabe, né? Quando mudou o tempo, quando amanheceu, tem 2 dias que amanheceu um temporal, deu uma grande ventania de noite. A gente sentiu que a coisa ia mudar. A gente sabe, a gente se apercebe. Então Jesus está explicando a mesma coisa. Há algum tempo atrás eu cheguei a comentar com vocês, eu vou comentar de novo, e por favor, eu quero que você repare isso em nome de Jesus, tá? Se você tiver o costume de ir para as ruas, né, a gente vai fazer compra, a gente vai agir, né? Pega o ônibus, vai para o banco, vai levar a nossa vida. Perceba o jeito que as pessoas estão. Perceba. E aí você vai descobrir, como eu tenho visto, embora realmente hoje eu já esteja notando semblantes mais diferentes, diga-se de passagem, mas eu vejo que as pessoas estão vivendo a vida como se não houvesse amanhã. As pessoas estão vivendo a vida como se nada fosse acontecer. As pessoas estão vivendo a vida como se não houvessem rumores de G mundial, que eu não vou falar o nome aqui para não cair a live, ok? A gente está à beira, se já não estiver acontecendo uma terceira grande G mundial, ok? Está faltando isso aqui, mas na verdade ela já está acontecendo de forma híbrida, eu não vou falar sobre isso agora, mas as pessoas agem como se não tivesse acontecido nada. As pessoas agem como se tudo fosse ficar às mil maravilhas e não será assim. Em se tratando de Brasil, também, eu não vou falar aqui sobre geopolítica, mas em se tratando de Brasil, as pessoas agem como se tudo tivesse a mil maravilhas e nada fosse acontecer. E já está acontecendo. Cristo está dizendo aqui para uma multidão que se interessa em ouvir a sua voz. Se Jesus está falando para uma multidão que se interessa em ouvir a voz dele, significa que era um povo, ou que é um povo, que está a fim de ouvir a verdade. Então vamos traduzir isso para esses dias atuais? Esse povo que está a fim de ouvir a verdade é um povo que frequenta as igrejas, as congregações, ou seja, é membro de alguma igreja, de alguma congregação. Não sei se você está me entendendo. Se você está me entendendo, digita nos comentários aí e deixa um glória a Deus, e eu tenho certeza que o Senhor tem falado e está falando conosco. Então Jesus está falando para eles assim: vocês sabem discernir tudo, mas vocês estão agindo como se vocês não soubessem o que está por vir, o que está acontecendo. Vocês agem como se tudo fosse normal, como se as coisas fossem supostamente melhorar. E vocês agem como se vocês não soubessem que as coisas, na verdade, não vão melhorar coisíssima nenhuma. Jesus diz assim: eu vou ser convosco, eu vos guardarei até a consumação dos séculos, mas as coisas não vão ficar boas. Elas estão piorando e a tendência é que piorem mais porque ele está voltando. Se você crê que Jesus está voltando, digita nos comentários, deixa um glória a Deus aí. É claro, amados irmãos, que muita gente séria, muita gente apercebida, muita gente que de fato está prestando atenção, quero crer que vocês sejam desses, você está vendo que a situação, tanto no mundo quanto no Brasil, a coisa está fluindo de um jeito que os tempos
e as situações e as circunstâncias não são nada boas. E que nós precisamos nos apegar ao Senhor Jesus Cristo mais do que nunca para a gente conseguir sobreviver e resistir a esses dias. Eu sempre digo, nós, crentes fiéis no Senhor Jesus Cristo, somos a verdadeira resistência. Nós somos essa verdadeira resistência, ok? Eu quero crer que Deus está falando contigo. Se somos a verdadeira resistência, a gente tem que entender que tudo o que está acontecendo é mistério, ou seja, é necessário que aconteça, precisa acontecer e vai continuar acontecendo de maneira galopante. No entanto, cremos que o Senhor está nos guardando, cremos que o Senhor está nos livrando, cremos que Deus está dando para nós guarida, porque, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele tem nos livrado, Ele tem nos guardado, Ele tem sido um Deus provedor e um Deus que é guarida para aqueles que temem, para aqueles que buscam e para aqueles que sabem que a situação não é nada boa e que é necessário se agarrar a Ele, ok? Você tem que se agarrar ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa se agarrar a Deus através do Senhor Jesus Cristo, porque a situação ela não está fácil. No entanto, Jesus está deixando bem claro que é conosco. Mas nesse texto aqui que a gente está lendo de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 54, está claro que Jesus deixa claro que, na verdade, todo mundo sabe, mas finge que não está sabendo. Então, quando Cristo fala que eles sabem discernir os tempos, ou seja, a questão da chuva e do sol, e do frio e do calor, e não sabem discernir os tempos acerca das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, bom, ok, pra gente aqui, né? Ele está falando para mim e para você o seguinte, vocês, na verdade, sabem. Para aquela turma que sabe e que está levando a sério, glória a Deus por isso. Agora, muita gente sabe e não está levando a sério. Eu falei aqui com todo respeito, com todo amor e com todo carinho, tomara que eu não tenha sido mal interpretado, sobre a quantidade de festas e mais festas e mais festas que as igrejas têm. E eu quero dizer para vocês, eu não sou contra, muito pelo contrário. A igreja tem que comemorar as suas datas festivas, as suas conquistas. A igreja precisa estar reunida em congratulações, em comunhão. Eu tenho certeza disso. Você pode ter certeza que eu acredito que isso é muito valoroso para uma congregação, né? Uma congregação que faz 50 anos, jubileu, uma congregação que faz, 25 anos, né, prata, uma congregação que comemora o aniversário da construção do templo, ou enfim, tudo isso é válido. Mas a mesma Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Ao passo em que eu vejo muitas igrejas sérias, pastores sérios, homens e mulheres sérios, que sabem o que está acontecendo, que conforme esse texto que nós lemos aqui, sabem discernir exatamente o que está acontecendo e estão vendo que a coisa não está boa, que o negócio está pegando fogo e que não é hora de ficar de festinha, é hora de ficar em alerta. Então, tem gente séria, pastoreando, dirigindo, enfim, que não está afim de muita festinha. Está afim de buscar a Deus e de colocar a igreja em prontidão, em jejum e oração, porque sabe que a coisa não está fácil. Ao passo em que, conforme o texto foi falado aqui, tem muita gente, muitas denominações, muitos pastores, muitos líderes que estão fazendo suas festas e estão festejando como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo ótimo, tudo a mil maravilhas. E, enfim, essas pessoas estão fazendo as coisas como se não houvesse problemas no mundo e no Brasil. Estão na sua bolha, fechadinhos, e as festividades comem solto, como se nada fosse acontecer. Aí Jesus falou, vocês discernem tudo muito bem, mas vocês não sabem ou não querem discernir o que está acontecendo. Talvez, queridos, quantas pessoas estão discernindo tudo muito bem dentro das igrejas, tá? Estou falando para crente nesse momento. As pessoas estão discernindo tudo, estão achando tudo realmente interessante, sabem o que está acontecendo, mas fazem vista grossa. Amados, este é o momento, este é o tempo que Deus tem permitido que a igreja faça um verdadeiro concerto com Ele. Este é o tempo, este é o momento que Deus tem cobrado de nós, como igreja dele, um concerto, uma busca, uma santificação, uma humilhação diante dele, porque os dias são maus. Então, amados, precisamos trocar as festas por pranto, por jejum, por oração. A gente precisa trocar as festividades e a indiferença. A palavra é essa. Amados irmãos, infelizmente a gente vê
uma grande quantidade de crentes e cristãos e igrejas que estão indiferentes a tudo que acontece. Parece que não está acontecendo nada no mundo e no Brasil, quando tudo está acontecendo a olhos vistos e parece que ninguém está vendo nada, mas todo mundo está vendo. E aí Jesus chamou essa galera de hipócritas, e Jesus chamou hoje essa turma de hipócritas. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis, então, discernir este tempo? Jesus está falando comigo e contigo. Você está sabendo discernir o que está acontecendo agora no Brasil e no mundo? Você tem ideia do que está acontecendo no Brasil e no mundo? As notícias que a gente ouve, por favor, não, espero que não seja da mídia corrupta nem da mídia tradicional, tá? Mas enfim, as notícias que a gente ouve, tudo que a gente lê nas mídias sérias, principalmente aqui no YouTube, que tem canais sérios, mídias corretas, gente que faz jornalismo correto, por isso que eu só assisto praticamente tudo que eu sei de novidades é aqui no YouTube, nas mídias corretas, não nas mídias que só querem dizer aquilo que importa dizer. Estou falando, e televisão então esquece, desliga a televisão porque você não vai ouvir nada que realmente está acontecendo, tá? Mas enfim, talvez seja por isso, eu não sei. Talvez seja por esta falta de informação, que eu também acho que não seja, mas vamos supor que as pessoas estejam só ligando na televisão, na TV que faz assim, plim, plim. Gente, você não vai ouvir absolutamente nada. Se você ligar a televisão no plim, plim, o mundo está a mil maravilhas, o Brasil está galopante, não tem nenhum problema, a fome acabou, o desemprego acabou, a economia está saltando, está galopando e está tudo maravilhoso. Se você vê a plim, plim, está tudo assim. Mas quando você vê a realidade, está tudo diferente. Quando você vê a realidade, aquilo que a Plim Plim diz, que o que aconteceu a Israel foi eu não posso falar aqui que é difícil, né? Enfim, cai a live. A Plim Plim tenta te explicar que o que aconteceu com Israel foi normal, né? Aquela coisa toda. Mas quando você vê as imagens, como a gente acessa o Twitter, o X, e a gente vê os vídeos, gente, eu vi cada vídeo cabuloso. Eu não posso nem falar aqui que eu já começo a me perturbar, porque tira o sono da gente os vídeos que a gente viu na internet. Das pessoas sendo vilipendiadas, das pessoas sendo massacradas, como é que eu vou falar, gente? De mulheres sendo trucidadas por homens e mais homens. Tá tudo na internet. Aí você vai pra TV comum, não tem nada acontecendo. Dos bebezinhos, né? Que aconteceu com os bebezinhos que foram queimados, trucidados. Então, gente, eu não sei que mídia que essa turma tá vendo, né? Eu não sei o que essa galera tá vendo. Eu sei de uma coisa, ou é querer ser muito mal informado. Vamos combinar, né, gente? Vamos combinar. E aí a gente vê essa turma de crentes, agora eu tô falando pros crentes, que parece que não tá acontecendo nada. Parece que o mundo, né? Parece que o que está acontecendo no Oriente Médio é uma troca de rosas e de flores. Parece que o que está acontecendo aqui no Brasil é uma troca, no Rio de Janeiro, principalmente, né? É uma troca de rosas e de flores. Todo mundo feliz da vida. Que coisa maravilhosa. Amados, a situação está caótica no mundo e no Brasil. A situação está caótica no Brasil e no mundo. E você vê um bocado de gente que se diz crente, que fala que ora, que busca e tal, e que age como se nada tivesse acontecendo. E aí a pergunta é, você sabe o que está acontecendo? Você imagina que de repente as coisas podem ficar bem piores do que você imagina? Deus está perguntando, Deus está falando, porque Ele está dizendo que vai ficar. Ai, pastor, não me dá susto. Não estou te dando susto, eu só estou falando, eu estou aqui replicando o que a Bíblia está dizendo. Esse é o princípio das dores. E Jesus falou, vocês não sabem discernir o sinal do tempo? Será que vocês não sabem mesmo? Jesus sabia que eles sabiam. Jesus sabe que hoje todos esses crentes que estão fazendo festinha, que estão agindo como se nada tivesse acontecendo, sabem sim que o negócio não está feio, mas eles estão numa realidade paralela, num universo paralelo. Só pode ser, gente, na sua bolha. Uma coisa eu quero garantir e eu quero deixar você muito certo. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. O Senhor está nos chamando para um avivamento de conserto, de busca, de humilhação, de submissão a Ele, porque dias maus estamos vivendo e dias maus virão mais ainda. A diferenciação disso tudo é que o Senhor prometeu que guardará os fiéis e eu creio na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vão vir situações, vão vir problemas, mas os fiéis serão guardados. Vencendo essa etapa, a gente precisa saber agora daqui para frente qual é o nosso direcionamento. Ok, pastor, realmente, como diz aí, né, o bicho está pegando. A gente precisa agora fazer o quê? O que você e eu precisamos fazer?
Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Nós precisamos ter a certeza que Ele está no comando, mas a gente não pode parar de se humilhar, a gente não pode parar de jejuar, de orar e de clamar. Diz a Bíblia: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que fazem isso. Você tem orado pela paz em Israel? Você tem orado para Deus livrar Israel? É o nosso, eu não digo que é nem nossa obrigação, teria que ser o nosso prazer fazer isso. Orar pela paz em Jerusalém, em Israel. Clamar a Deus para que Ele livre o seu povo. Afinal de contas, esse é o povo, é a nação do Senhor, é o povo escolhido de Deus. Não me interessa se, infelizmente, a maioria dos israelitas não são judeus messiânicos. Muitos dos judeus, a maioria absoluta dos judeus, não acredita em Jesus Cristo. Até acredita em Jesus Cristo, mas acha que ele foi um profeta e ele morreu. A maioria dos judeus ainda espera o Messias, infelizmente. Mas existem os judeus que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e que ele já é o Messias, que ele já veio, já nasceu, já morreu, já ressuscitou e vive e está hoje à direita do Pai. Mas independentemente disso, queridos, nossa função é orar por Israel, é clamar por Israel. E quando a gente faz isso, quando você faz isso, automaticamente as coisas que estão acontecendo na tua vida, elas vão dar um salto, amados irmãos. Porque quando Jesus falou assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele está falando sobre isso. Esquece um pouquinho daquilo que você está passando, porque Deus está cuidando. Começa a orar e começa a entregar a Deus tudo que está acontecendo em volta de você. E aí você vai ver como tem motivo para você orar, como tem motivo para você clamar, como tem motivo para você falar: Senhor, tem misericórdia. E aí você vai ver a sua vida sendo abençoada. Porque você, por um momento, se esqueceu das suas coisas e passou a entender que você tem que orar, que você tem que clamar, que você tem que entender que as coisas ao seu redor, né? Os tempos são ruins, são maus e você precisa estar ligado. Porque, vamos combinar, gente, às vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas, às vezes estamos tão envolvidos com as nossas dificuldades, tão envolvidos com as nossas preocupações, que a gente se esquece de tudo. Pra gente só o nosso problema importa. Pra gente só as nossas dívidas importam. Pra gente só a nossa enfermidade importa. Pra gente só o que está acontecendo com a gente importa. Somos os coitadinhos do mundo, mais ninguém sofre, só a gente sofre. E é muito ao contrário, queridos. Para falar a verdade, amados irmãos, tem gente muito pior do que a gente. E a gente às vezes reclama de barriga cheia. Ok, queridos? Quem pode glorificar Deus por isso? Então a grande realidade é que a gente precisa se ligar e falar: Senhor, eu quero orar, eu quero clamar, eu quero pedir que Tu dê paz, Tu dê tranquilidade, que Tu repreendas todo espírito maligno que está assolando as nações. Mas, Senhor, eu quero também entender que as situações, elas piorarão. No entanto, Tu vai nos guardar no dia mau. Tu vai dar vitória pra gente. Tu vai dar bênção. Eu tenho certeza que se fizermos isso, amados irmãos, seremos abençoados. E eu quero terminar essa mensagem, conversa, com essa pergunta. Na verdade, uma pergunta que eu já sei a resposta e Jesus já sabe a resposta. Nós sabemos discernir os tempos, as estações, a gente sabe dizer quando vai fazer frio e a gente sabe dizer quando é que vai fazer calor. Será que a gente não sabe o que vai acontecer? Será que a gente não sabe que a coisa não está fácil? Eu sei que você sabe. Nós sabemos. Então, conselho de Cristo. Oremos, clamemos, vigiemos, porque os dias são maus, mas Ele está conosco. Ele está contigo. Creia nisso. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus.